Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos falar de multiplicação e divisão de números inteiros. E para começar aí, nós iremos recapitular o que é a subtração e a adição com esses números que nós vimos na última aula, ok? Então vamos lá. Supondo que você tem uma quantidade X no seu bolso, ou seja, de R$500, ele é positivo, certo? Só que você tem que pagar uma conta, então essa conta que você tem que pagar, gente, é de R$300. Como você vai pagar uma conta de R$300, eu deixei ela aqui negativa, vermelhinha, tudo bem? Bom, então se você tem R$500 no bolso e deve R$300, o que acontece no final? Você vai pagar essa conta e vai sobrar, isso mesmo, se sobra a gente coloca como positivo, sobra R$200. Vamos ver mais uma situação. Supondo que você tem duas bolsas, e uma bolsa você tem lá R$150, positivo. E na outra bolsa você tenha R$50. O que acontece então no final das contas? Você vai ter dinheiro ou não vai ter? É lógico que você vai ter dinheiro, sendo assim positivo R$200. Bom, mas aí se você deve uma fatura de cartão e uma conta qualquer, se você deve ela é negativa. Supondo que você deve então R$520 de uma conta, de um boleto, e você deve R$1.000 para o seu cartão de crédito. Então, se você deve, ela é negativa. Então, se você somente tem dívida aqui, pessoal, o que você vai fazer com sua dívida? Você vai juntando essas dívidas, então ela vai ser o quê? Negativa, tá? Então, se você junta 1.000 com 520, você vai ter uma dívida de 1.520 negativo, tudo bem? Bom, mas agora é outra regra, hein? Fique bem atento, porque agora a gente tem algumas alteraçõezinhas, tudo bem? Bora ver? Bom, comprando então alguma coisa parcelado, supondo que você vai lá naquela loja que você tanto queria e fez uma compra lá de R$500. Só que você fala assim para a pessoa: eu quero que você divida essa conta para mim em 5 vezes. Gente, ele vai pegar esses R$500 e vai parcelar para você em 5 vezes. Então você pensa, você vai continuar com a dívida, gente? É lógico que vai continuar com essa dívida. Então, se você continua com essa dívida, nós falamos que ela vai ser o quê? Todo mês agora você vai pagar o valor de R$100. Então aqui nós temos uma divisão, tá? Por isso que eu vou falar a partir de agora. Observa que o 5 ele é positivo, porque não tem sinal. E o nosso 500 ele é negativo. Então positivo com negativo na divisão, galera, vai dar o quê? Negativo, tudo bem? Bora ver mais alguma coisinha aqui. Mas supondo... antes de nós ver alguma coisinha, vamos só fazer essa conta aqui, ó. Então, se você... Então, supondo que você tenha o seguinte: mais 9 dividido com menos 3. Partindo do exemplo que nós acabamos de ver, é o seguinte: um número ele é positivo, o outro é negativo, ou seja... Agora, ao invés de você falar dividido, esse sinal aqui a gente pode falar como com, ou seja, mais com menos, nós vamos ter o sinal negativo, tá bom? E 9 dividido por 3, então R$9 dividido em 3 parcelas, você vai ter então o quê? 3 negativo. Não se esqueça, sinais aqui são diferentes. Se os sinais são diferentes, vai ficar negativo. Bora ver mais alguma coisinha. Bom, supondo que você tem aí um carnê para pagar, certo, galera? E seu carnê, ele tem 8 parcelas. Em cada uma dessas parcelas aqui, você tem um valor a pagar de
R$ 300. Então, olha só, agora é o contrário. Nós temos um carnezinho a pagar em que foi dividido de 8 vezes de R$ 300. Observa o seguinte, que agora o seu 300 ele está negativo porque ele é uma dívida, tá? E o nosso 8 ele é positivo, tranquilo? Então, o que que acontece aqui? Se você tem uma parcela de R$ 300 em 8 meses, você tem uma dívida de quanto, pessoas? É lógico que uma dívida de R$ 2.400. Então, se é dívida, não se esqueça, vai ficar negativo. Então, só para você lembrar aí novamente, o 8 aqui ele é positivo e o nosso 300 negativo. Se os sinaizinhos aqui são diferentes, vai ficar o quê? Negativo. Isso vale tanto para a multiplicação como para a nossa divisão, tudo bem? Então, supondo que a gente tenha o seguinte, 5 positivo multiplicado com 3 negativo. Partindo da mesma lógica até agora, observa o seguinte, os sinais aqui, eles são diferentes. Se os sinais são diferentes, vai ficar negativo. Então, 5 vezes o 3 vai dar o quê? 15. Então, não se esqueça, na multiplicação e na divisão, ao invés de falar vezes, quando você for fazer jogo de sinal, você pode falar a palavrinha com. Então, mais com menos vai dar menos. E 5 vezes 3, 15. Para isso, nós temos uma regrinha, que é a tabela de jogos de sinais. Ela orienta muito como fazer isso aí. Então, observa só. Todas as vezes que você tiver sinais diferentes, isso vale tanto para a multiplicação e como a divisão, o seu resultado vai ser negativo, tudo bem? Foi o que nós fizemos no exemplo agora. Porém, se você tiver aí, ó, 2 sinaizinhos iguaizinhos, o seu resultado vai ser positivo. Por isso que a gente fala, mais com mais é mais, menos com menos é mais, porque eles são sinais iguaizinhos na operação, tudo bem? Vale lembrar, aqui nós temos 2 sinaizinhos, certinho? E mais embaixo nós temos 2 sinais diferentes. Então, só para a gente fechar aqui com chave de ouro, então, agora ao exemplos. Supondo que nós temos operação aí somente com sinais negativos, vai uma regrinha para vocês. Se a gente tem menos vezes menos, vai ser igual ao quê? Agora, como a gente está falando somente de operação com sinais negativos, vai essa dica aí. Se você tem na operação 3 sinais negativos, ou seja, 3 é um número ímpar. Para isso, então, sendo 3 número ímpar, nós vamos ter o resultado final como número negativo, tudo bem? Mas supondo que a gente tenha o seguinte, ao invés de ter 3 números ímpares negativos, agora a gente vai ter menos multiplicado com menos, multiplicado com menos, multiplicado com menos. Você pode estar perguntando, Cida, mas você não colocou nenhum número. Atenção, o intuito agora é você observar apenas os sinais, tudo bem? Não interessa se tenha número aqui. O importante é que o seu resultado com o sinal esteja correto, tá? Então, se for apenas números negativos, galera, você vai observar na multiplicação e na divisão essa regrinha que eu estou ensinando, tudo bem? Se você tem, então, 3 números negativos, o resultado vai ser negativo. Por quê? Menos com menos é mais e mais com menos é menos. Tá vendo que às vezes fica difícil você ficar fazendo o tempo inteiro mais com menos, com menos, com menos, com menos? Então, para isso que eu estou ensinando, tudo bem? Mas aí nós temos 4 sinais negativos. 4 sinais negativos, pessoas, você vai ter o resultado o quê? Positivo. Por quê? Menos com menos é mais com menos é menos e menos com menos é mais. Para você não se perder, observe a quantidade, sempre dos sinais negativos. Se for 3 sinais negativos, resultado negativo. Se for 4 sinais negativos, resultado positivo, tudo bem? Cida, mas se for tudo positivo,
Não se preocupe, a intenção desse exemplo é orientar você a olhar sempre o sinal negativo. Se for tudo positivo, é lógico que vai ficar positivo. Tá bom, galera? Até mais! Bom, pessoas, depois de vocês terem assistido a explicação, agora a gente vai aqui para a nossa parte prática, certo? Nesse momento, nós estamos falando da sexta quinzena, que vocês vão colocar aí no seu caderno esse cabeçalho lindo, maravilhoso com a data. Não precisa copiar o texto, tudo bem? Você vai apenas copiar e responder os exercícios no seu caderno. Então, toda essa parte introdutória aqui foi o que eu expliquei lá naquele videozinho anterior a esse, tudo bem? O que eu peço para vocês? Na questão número 1, você vai determinar apenas o sinal do produto. Gente, aqui vocês não têm conta com número, é apenas sinal. Foi nossa última pauta lá no videozinho. Bom, não esqueça, se você tem sinaizinhos iguais, o resultado vai ser sempre positivo. Mas aqui você tem sinais diferentes, atenção, apenas um sinal negativo e o número 1 é ímpar, então vai ser negativo, tudo bem? Não importa se for dois números, se for dois sinais, na verdade, aqui ó, positivo com positivo vai dar positivo ou negativo com negativo. Se eles dois são iguaizinhos, o resultado vai dar positivo, tá? Mas vamos pegar aqui um aleatório, por exemplo, a letra K. Nós temos aqui sinais misturados, certo? Mas atenção, observe apenas o negativo. Deixa o positivo quietinho. Olha só o que acontece aqui. Os sinais negativos estão em 3. 3 é número ímpar. Gente, número ímpar vai dar o quê? Sempre negativo. Tá? E se você fizer o negativo com positivo, vai dar negativo novamente. Então, observe apenas os sinais negativos, tá? Se for tudo positivo, maravilhoso, igual a letrinha E. Se não for, analise pelas quantidades. Olha só, dois sinaizinhos aqui, ó, negativos, ele é o quê? Iguaizinhos. Beleza, se são dois sinais e 2 é o número par, vai ficar positivo, tá bom? Bora aqui para número 2, faça as multiplicações. Então, agora, além do sinal, você vai fazer a multiplicação com o número. 7 vezes o 8 vai dar o quê? 56. Isso no número. Agora, observe o sinalzinho, ó. Mais com mais, os dois são iguaizinhos, fica positivo, tá? Olha a letrinha, aliás, aqui era a letra B. Gente, as letrinhas ficaram tortas, misericórdia, mas não tem problema. Faça da melhor forma que você vê e o resultado tanto certo, eu fico feliz, tá? 6 vezes 4, 24. Olha os sinaizinhos, dois sinaizinhos iguais, vai dar o quê? Positivo, tá? Então, não se esqueça, menos com menos também é mais, tá? Na questão 3 também, eu quero que vocês calculem as expressões, só porque antes de você fazer essa multiplicação, você vai resolver o parênteses. Então, aqui, ó, 9 menos 3 vai dar o quê, pessoas? 6 multiplicado com 9 menos 3 de novo, vai dar o quê? 6. Então, você tem 6 vezes o 6, vai dar 36. Tá? Aqui nós temos o contrário, 3 menos o 9, você tem R$3 e deve 9. Então, nesse caso, fica menos 6, tá bom? Então, menos 6 multiplicado com também aqui o restante vai dar menos 6. Então, menos 6 vezes menos 6, menos com menos, vai dar mais sinaizinhos iguais, tudo bem? Na questão 4, quero que vocês pensem um pouquinho, tá? Às vezes nós falamos muito e nós escrever temos um pouco de dificuldade. Bom, aqui eu falo o dobro de menos 10. Gente, menos 10 é uma dívida. Dobra a sua dívida, vai ser o quê, galera? Entendeu? Então, se você vai dobrar sua dívida de R$10, ela vai ficar R$20. Negativo, tá? Então, a letra B é semelhante. Aqui eu falo a soma do dobro de R$20. Gente, a soma do dobro. Então, você vai pegar o dobro de R$20. É o quê? Dobra R$20 negativo. Vai dar menos 40, tá? Você vai dobrar a sua dívida. Depois, você vai pegar esse menos 40 e vai somar com o triplo. Galera,
triplo de menos 42. Então, triplica essa sua dívida aqui, ó. Vai dar o quê? Esse número, você vai fazer alguma coisa com esse dobro aqui. Eu vou deixar vocês pensarem, a gente já fez muito essa tarefinha aí. Na letrinha D, o próximo número da sequência é um desafio para você ver quem será esse próximo número aqui, tudo bem? Na letrinha E, o quádruplo, você vai quadruplicar então menos 32. Eu quero que você fique sempre atento aí com os sinais negativos. Na número 5, você tem a número 5 e a número 6, elas são bem semelhantes ao exemplo que eu trouxe lá no materialzinho do início do vídeo, tá? Explicativo. Então, eu quero que vocês copiem todos os exercícios e responda, tá bom? Até mais, pessoal. Aliás, até daqui a pouco que eu vou colocar para vocês aí o nosso gabarito, tá bom?